Bom dia a todo mundo. Sou Diego Fernandes, cara, trabalho na Valorec. Alguém aqui conhece Valorec? Já ouviu falar? VM, Management? Nunca ouviram, né, cara? Eu tô aqui para mostrar um pouquinho, né, de como a magnitude dessa empresa, que assim, quando eu era estudante também não tinha muito conhecimento a respeito da empresa, comecei a saber mais depois, e mostrar um pouquinho dos desafios que nós tivemos na parte de engenharia mecânica e mostrar um pouquinho do nosso escopo de acessórios e de produtos também. De maneira geral, eu vou mostrar uma visão geral da empresa, um pouquinho, bem rápido, sobre a história, sobre como a gente chegou no nome Valorec, o que a gente teve que superar em termos de desafios na engenharia para a gente chegar até aqui. Em 1952, uma empresa alemã chamada Mannesmann, ela se instalou aqui no Brasil e um ano depois a Petrobras foi fundada, né? Ela veio com o intuito de produzir tubo sem costura e até hoje é a única fábrica que produz tubo sem costura no âmbito nacional. Em 1954, a Mannesmann ela iniciou as operações. Ela inaugurou a sua fábrica lá na usina Barreiros, lá em Minas Gerais. E ali está até a foto do Getúlio Vargas ali, que ele ainda era presidente. Em 2000, uma empresa francesa, a Mannesmann ela era focada totalmente em tubo sem costura, através de um processo Mannesmann. Não sei se vocês já ouviram um processo em que você faz uma trinca na extremidade do tubo e você propaga essa trinca no diâmetro interno, provocando um tubo sem necessidade de soldagem. A Valorec era especializada, uma empresa francesa especializada totalmente em conexões, em alta selabilidade, em conexões de alta eficiência. E o grupo Valorec, ela se uniu com o grupo Mannesmann, formando um joint venture, e formou até então, que acho que no Brasil era bem conhecido até pouco tempo atrás, na área de óleo e gás, a VIM. Em 2005, o grupo Valorec comprou tudo. Comprou tudo e ficou definido que até 2013 ele ainda poderia usar o nome da Mannesmann, da empresa alemã, mas que a partir de 2014, esse ano, o grupo teria que se chamar só Valorec. Essa imagem ali está representando mais da direita como era antigamente a fábrica e como é atualmente. A fábrica é gigante, gente. Lá na usina Barreiros é muito grande. É uma mini cidade. Essa foto está representando, no caso, a Valorec. Junto com a Valorec, que foi fundada em 2013, foi criado também o nosso centro aqui, no Fundão. Não sei se vocês já viram ou já passaram em frente. A gente tem um centro de pesquisa aqui, em que a gente já está começando a desenvolver bastantes análises e bastante pesquisa relacionada a tubos de óleo e gás e acessórios também. Pensando em números da Valorec aqui no Brasil, tem mais de 6.000 funcionários diretos, sem contar com os funcionários terceirizados que trabalham para a Valorec. A gente produz cerca de 1,2 milhões de toneladas de tubo sem costura por ano, 90 mil toneladas de tubo com costura para outros tipos de aplicação, que não são o óleo e gás, e 1,7 milhões de toneladas de aço bruto no ano. Eu vou falar até um pouco mais a respeito do processo, mas ela é uma empresa que produz desde o aço recolhido do minério até a produção do produto final. É uma empresa autossustentável. Essas fotos estão representando um pouco das empresas do grupo Valorec. Lá em cima, lá em Macaé, Rio das Ostras, onde você tem a fábrica de acessórios de óleo e gás. Beleza. Laser aqui, né? Ali, ó.
Ali tem onde você está vendo a fábrica de acessórios de óleo e gás, onde a gente produz tanto a parte de serviço, quanto a parte de reduções, sapatos flutuantes, float equipment em geral. Que a gente fornece muito serviço também para a Petrobras, de reparo, de industrialização. Aqui é a usina Barreiras, que eu mostrei anteriormente, que é onde a gente produz todos os tubos sem costuras voltado aqui para o Brasil, para o âmbito nacional, e também a gente supre demanda de outros países da América Latina, e às vezes, quando a França tem uma necessidade maior, a gente também supre uma demanda maior para países europeus, e entre outros, até a África. Essa fábrica aqui é a Sumitomo. A Sumitomo ela produz também tubo sem costura, mas ela não tem um mercado voltado para o Brasil. O mercado dela é totalmente voltado para suprir a demanda do mercado externo. Todos do grupo Valorec. A TSA ela fica no Espírito Santo e ela faz os tubos com costura, os tubos que envolvem a soldagem. É outro processo, mas a gente também está nesse nicho de mercado. O VSB fica na GCABA, Minas Gerais, e, como eu falei, a usina Barreiros fica lá em Barreiros, né? Aqui é a nossa mina, porque a gente recolhe desde dos minérios de ferro até a produção do eucalipto, que vai fazer o carvão, que no caso é Valorec Florestal. A gente produz desde do carvão até o minério de ferro para produzir o ferro gusa, para até então produzir o aço e produzir assim, os tubos e os acessórios de óleo e gás. Aqui é a Serimax, que fica no Rio de Janeiro, que é totalmente voltada à parte de soldagem. A Valorec ela está localizada praticamente no mundo inteiro. A gente tem fábrica nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, na França, no Brasil, e tem pontos de venda em praticamente todos os locais, todos os continentes do mundo. Tem mais de 24 mil funcionários diretos ligados à Valorec. Aqui, como eu estava representando anteriormente, nós temos várias empresas no grupo Valorec que se autossustentam. Então, desde a Valorec Florestal, onde você tem a plantação de eucalipto. Essa produção de eucalipto, você produz os carvões. Você tem a Valorec Mineração, que você recolhe os minérios. Hoje a demanda é tão grande que os minérios que nós produzimos na nossa mina não são suficientes para suprir a demanda. Então a gente tem diversos parceiros voltados a esse ponto. O principal deles é a Vale, que fornece o minério de ferro para a gente produzir o ferro gusa. Produzir o aço, fazer o lingotamento. Com o lingotamento, fazer o processo management para laminar os tubos. E assim entregar os tubos e conforme for, esses tubos também são utilizados como matéria-prima para a fabricação de acessórios voltado ao CTG. Quando a gente fala de tubo, o pessoal pensa muito, tubo, pensa em... Não sei se vocês, né, mas o pessoal tem uma visão muito específica de tubo. Tubo ela pode ser utilizado em diversos segmentos. Desde a parte desde a parte marítima até a parte de trens e em cidades, estádios, estruturas metálicas. Ela pode ser utilizada em vários segmentos. A Valorec ela fornece vários tipos. Aqui tem alguns exemplos, né? Aqui é um eixo de trem, um eixo ferroviário. Aqui são um estádio de Nova York em que a gente forneceu a estrutura. Todos os estádios da Copa, a gente forneceu a estrutura. Vale ressaltar que o Engenhão a gente não forneceu, tá, gente? Porque o Engenhão deu aquele problema lá do... O Engenhão, na Valorec, não forneceu a estrutura. O aeroporto Santos Dumont, aquela estrutura, a Valorec forneceu. Aquele One World Trade Center, o que substituiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, essa antena aqui, essa estrutura arquitetônica, foi a Valorec que forneceu. E aqui no fundão
estão fazendo o maglev, não é isso? Essa estrutura foi a Valorec que forneceu também. Eu nem sei se já foi inaugurado. Foi inaugurado já? Foi, né? Bom, a gente está sempre buscando fornecer para os nossos clientes, o principal deles hoje é a Petrobras, fornecer soluções voltadas a... A última delas foi voltada a águas profundas, né? Onde você tem uma coluna d'água de mais de 2.000 metros de comprimento e tem uma camada de sal de aproximadamente 3.000 metros de comprimento. Um dos principais desafios desse tipo de poço era, principalmente, um ambiente muito corrosivo. Você tinha uma presença de até 40% de CO2 em um ambiente repleto de H2S. Isso, além como você tinha águas profundas, você precisava de um material de uma tensão de escoamento muito alta. Então, você tinha que englobar tudo numa coisa só. Então, a gente desenvolveu materiais, não só materiais como conexões sob demanda, que viabilizaram esse projeto. Por exemplo, pensando em H2S, em ambiente corrosivo, a gente tem lá na usina Barreiros a gente faz um teste chamado teste NACE, em que a gente pega um corpo de prova, traciona esse corpo de prova no ambiente em H2S, e esse corpo de prova é tracionado e tem que durar por aproximadamente aí 30 dias, para a corrida do tubo poder ser aprovada. Então, a gente passa por diversos testes rigorosos para fornecer esse tipo de material para esse tipo de demanda. Na perfuração do poço, existem diversos tubos para várias aplicações. Basicamente, a gente fornece os tubos de drill pipe, né, que é para você perfurar o poço, junto com a broca. E a parte depois de você perfurar as fases, você faz o processo de cimentação ou o revestimento, em que você desce um tubo, geralmente de diâmetro externo muito maior. Esse tubo ele apresenta os float equipment, que eu vou falar um pouquinho mais na frente rapidamente, em que eles ajudam a distribuição desse cimento no poço, que tem o principal objetivo de proteger a produção do óleo e proteger o ambiente externo também. Então, a gente vai descendo fases de tubos de revestimento, também chamado de só revestimento. Então, a gente desce esses revestimentos em várias fases, dependendo do projeto, dependendo da configuração do poço, até chegar à última coluna. A última coluna é a coluna de produção, porque é a coluna que você vai ligar direto onde você quer recolher o óleo, onde você quer extrair o óleo, e começar a completação do poço. De acordo com a norma API, você tem aí os tubos, basicamente os tubos de revestimento, eles são acima de 4,5 polegadas de diâmetro externo. Mas a Petrobras, por exemplo, e a Shell, elas escolhem acima de 7 polegadas como tubo de revestimento, e o tubo de produção delas é de aproximadamente 7 polegadas. Esse último tubo aqui, ó. Aqui está um exemplo de duas configurações na parte de cimentação. Do lado esquerdo, a gente percebe que teve menos etapas de cimentação. Então, dependendo do poço, dependendo da configuração, do que a empresa quer fazer, ela não necessita necessariamente fazer várias fases de cimentação, como está representada nessa segunda imagem aqui. Ela pode ter menos. Essa imagem aqui está representando o processo de cimentação, onde você desceu uma coluna aqui de diâmetro externo 36 polegadas, fez uma cimentação, depois 28, 22, assim sucessivamente, até chegar à coluna de produção, que é de 7 polegadas. Essa é a parte mais que eu trabalho, é a parte de acessórios. Acessórios é muito importante para o projeto do poço, porque sem eles você não consegue
fazer com que tanto o revestimento quanto a produção, até a parte de perfuração, funcione. Os acessórios, esses acessórios são basicamente os acessórios de revestimento que estão representados aí. O primeiro deles, que está representado nessa imagem, é a sapata flutuante. Sapata flutuante, não sei se você sabe, já ouviram falar de sapata flutuante? Não. Quando a gente vai cimentar o poço, basicamente, ele fica no final da coluna de revestimento e ele distribui esse cimento no poço para fazer a cimentação. E ele tem uma ponta arredondada para facilitar na descida. E internamente dele, ele tem normalmente duas válvulas. Essas válvulas têm o principal objetivo de impedir que esse cimento volte para a coluna, porque esse cimento não pode voltar. O float collar, o colar, também chamado às vezes de colar, flutuante, algumas pessoas chamam de float collar, como vocês quiserem. Ele, basicamente, o processo de fabricação dele é muito similar ao da sapata flutuante. Porém, ele fica 2 a 3 juntas acima dessa sapata e ele não tem essa ponta arredondada, porque ele fica entre o tubo. Ele conecta um tubo no outro. E ele também tem a presença dessas duas válvulas aqui, que são essenciais para impedir que esse cimento que está descendo aqui, que ele volte para a coluna de revestimento. E esse float collar, existem dois plugs que são o bottom plug e o top plug, que depois que você faz o processo de cimentação do poço, você bota o plug para impedir que o cimento que você utilizou para fazer o revestimento ele se misture com o fluido de perfuração que vai ser utilizado para fazer a próxima fase. O centralizador, nós também fornecemos, junto com uma parceria com a empresa canadense chamada Tópico, esse centralizador, para homogeneizar a cimentação e para fazer com que essa coluna não fique descentralizada dentro do poço, esse centralizador ele é acoplado junto com o stop collar, para impedir que dentro do poço essa coluna de revestimento fique descentralizada. Então, o principal objetivo do centralizador é centralizar a coluna de revestimento. Aí está só a representação dos plugs. O bottom plug ele se rompe, ele tem um disco de ruptura no final do processo de cimentação, em que quando alcança uma certa pressão, ele se rompe e ele se colide com um top plug para acabar o processo e impedir que os fluidos de perfuração, que vão ser utilizados para a próxima fase, e o cimento, eles se misturem. Em relação à completação, também acessórios utilizados para o revestimento, a gente tem os tubos curtos. Quando a gente vende tubo, a norma ela exige a variação, a tolerância do tubo é uma tolerância muito grande. Por exemplo, você tem um tubo range 1, range 2 e range 3. O tubo mais comprado é o tubo range 3. O tubo range 3 ele varia de 10 a 14 metros, certo? A variação é muito grande. Quando o cara uma empresa faz um projeto de um poço, ele precisa alcançar exatamente onde ele projetou. Então, é fundamental ele comprar tubos curtos, que são tubos com tolerância mínima, que é aproximadamente 76 milímetros, só para adequar essa coluna para alcançar onde você deseja. Porque se você botar uma variação de 10 a 14 metros, você nem sempre vai alcançar o que você foi projetado. Então, esses tubos são essenciais e são considerados acessórios, porque ele não é feito em escala de produção, ele é feito sob demanda. Os crossovers, quando você tem qualquer tipo de mudança de configuração, tanto no que envolve a parte de diâmetro externo, você tem uma redução de diâmetro externo, como é o caso representado na imagem aqui, ou, às vezes, só uma mudança de conexão, você quer mudar uma conexão API para uma conexão Premium, isso é considerado um crossover. E, basicamente, a parte de cima do crossover, ele tem a configuração do tubo de cima, onde ele está acoplado, e a parte de baixo ele vai ter eficiência
a capacidade do que ele está acoplado embaixo. As luvas de fluxo são luvas que protegem a erosão interna. Basicamente, eles ficam após reduções ou após ferramentas em que você está aumentando a pressão do fluido ou do óleo ou do cimento ou do óleo que está passando ali. E essa luva de fluxo ela é feita com tubos de luva, com a parede muito mais espessa, justamente para segurar essa erosão interna. A pata de mula é uma ferramenta que fica no final da coluna de completação, da coluna de produção, em que ele tem uma geometria, ele tem um ângulo na sua ponta que facilita a pescaria de ferramentas na coluna. A pata de mula tem a mesma finalidade do guia de reentrada, mas a pata de mula ela tem uma ponta que, dependendo da complexidade na descida do poço, ela facilita a descida, pois ela se movimenta de forma a alcançar o local desejado sem maiores problemas. O VIT, a gente fornece, a produção dela, na verdade, é lá nos Estados Unidos, na Tube Alloy. Ela é extremamente importante em algumas aplicações que envolvem transferência de calor. Esse VIT ele não tem uma norma específica para ele, então é basicamente um tubo que impede a transferência de calor do ambiente interno para o ambiente externo. Normalmente, quando você está fazendo injeção de gases no poço para estimular, você tem uma grande variação de temperatura que pode mudar bastante a propriedade do material e pode causar um grande dano no poço. Então, o nosso VIT, que envolve muita tecnologia, ele é feito através de dois tubos. Você tem um tubo externo e o tubo interno. Esse tubo ele é soldado nas pontas, com diâmetros separados, e basicamente você faz um vácuo geral entre os dois tubos. O vácuo é fundamental, que você evita de ter a transferência de calor por condução, convecção. A única condução que você vai ter ali é na conexão, né, onde você está na solda e na conexão, que a gente tem um composto chamado Getter. Esse composto ele ameniza ainda mais essa transferência de calor, e a eficiência é de mais de 90% de transferência de calor, de impedir a transferência de calor. As nossas conexões premium, as APIs, elas geralmente apresentam luva. As conexões com luva, elas são as mais resistentes ao colapso, as mais resistentes à pressão externa. Mas, dependendo do poço, você não tem um espaço suficiente para fazer uma conexão tubo-luva. E você pode utilizar uma conexão semi-flush, por exemplo. A semi-flush, você não tem luva, você faz as conexões, tanto o lado pino quanto o lado caixa, acoplado na peça. Mas, ainda assim, ela tem um diâmetro um pouco maior do que o diâmetro do tubo, para ainda ter um pouco maior de resistência a colapso, resistência à pressão interna. No entanto, em alguns casos, nem esse tipo de conexão é viável, dependendo do espaço que ele tem ali no poço. Então, a gente fornece conexões flush também, em que a conexão pino-caixa é exatamente o diâmetro externo do tubo. Então, a variação da conexão varia primeiro do que o projeto da empresa quer, do que a aplicação exige. Em termos de engenharia mecânica, a empresa é muito focada em termos de pesquisa. Não sei se vocês gostam da área de pesquisa ou vocês preferem mais a parte de produção. Mas a parte de pesquisa ela é essencial para a empresa, em termos de verificação da qualidade do material que está sendo produzido e verificação de futuros, de demandas que a gente poderá fazer, de melhorias. E, basicamente, por exemplo, em relação à fadiga, um drill pipe, uma coluna de perfuração, você tem movimentos cíclicos constantes, em que você utiliza esse mesmo drill pipe para várias sondas diferentes, para perfurar vários
etapas diferentes. Isso pode ocasionar a fadiga do material. Então, nós temos lá em BH, também na França, um centro de pesquisa que a gente faz a parte experimental. Aqui no Fundão, a gente faz toda a parte numérica voltada à análise de fadiga. Parte plástica, por exemplo, as colunas de cimentação, as colunas de produção, elas sofrem tração e pressão interna o tempo inteiro. Isso pode provocar uma deformação que, em alguns casos, pode passar a tensão de escoamento, podendo ocasionar uma deformação plástica do material. Cabe a gente saber o quanto esse material vai aguentar, mesmo se começar a deformar plasticamente. Então, fazemos essa análise numérica constantemente, até para verificar que tipo de material é mais adequado para determinado tipo de aplicação, em relação à metalurgia, principalmente. Em alguns casos, dependendo da metalurgia, dependendo de uma série de divergências, como às vezes tem determinada impureza, foi mal laminado, esse material pode ter uma divergência, uma instabilidade em relação à tensão de escoamento. Então, essa deformação plástica, em alguns casos, pode ocorrer até antes mesmo da tensão de escoamento. Então, a gente faz essa análise também. Fazemos análise de fratura, onde pode ser ocorrido ou pelo mau manejamento do material, em que você pode ocasionar uma trinca que, de certa forma, pode se propagar, ou até mesmo algum problema na produção em que formou-se uma trinca. Então, a gente tem um processo rigoroso de qualidade para impedir que esse processo ocorra, e a gente tem uma análise numérica também, bem forte, voltada a isso. Em relação a gente também faz análise de desgaste. Por exemplo, principalmente em relação às conexões. As nossas conexões, elas selam totalmente as conexões premium. Elas têm 100% de selabilidade, algumas elas têm 100% de resistência ao colapso, aí dependendo da conexão. E ela deforma elasticamente dos dois lados, tanto o lado pino quanto o lado caixa. Esse aperto e desaperto, em alguns casos, quando você não tem eficácia no aperto, você tem que desapertar e apertar de novo. Isso pode ocasionar um desgaste do material, e é fundamental fazer uma análise crítica disso aí. Às vezes você tem um drill pipe passando dentro do revestimento e ele choca com o revestimento, podendo ocasionar um desgaste também. A acoplagem termomecânica é mais voltada ao que eu falei do VIT, que são os tubos em que você tem uma proteção contra a transferência de calor. Dependendo da aplicação, onde você injeta gases com altas temperaturas, você pode ocasionar mudanças da propriedade do material se você tiver em temperaturas elevadas. Então, é fundamental, às vezes, fazer essa análise para saber se será necessário ou não a presença desse VIT, desse tipo de tubo, para determinado tipo de aplicação, para evitar qualquer tipo de problema ou danos na sua coluna. Devido às nossas conexões premium, a gente faz uma análise rigorosa de contato e selabilidade para verificar cada tipo de conexão, tanto na parte experimental quanto na parte numérica. A gente tem um laboratório na França muito voltado a isso hoje, e a partir do ano que vem, se eu não me engano, a gente vai começar a ter na usina Barreiros também, para fazer essa análise de selabilidade das conexões. Em relação à produção, no âmbito de produção da fábrica, no âmbito fabril, você tem uma grande variação, grande número de propriedades intrínsecas ali, que podem afetar na variabilidade do processo de produção. Então, a gente também tem uma análise estatística voltada à produção dos materiais.
Agora, só para encerrar, falar um pouco da área, a área que a gente tem aqui no Fundão. Vocês nunca foram lá, não conhecem? Ninguém nunca conhece, nunca foi? A gente tem um vínculo grande aqui com a FRJ, é muito próximo daqui. A gente basicamente, a gente faz esses quatro tópicos aqui. Análise de integridade estrutural, nanotecnologia, metalurgia, corrosão e seleção dos materiais. Isso tudo hoje é muito focado na parte numérica e a gente está querendo expandir, porque a empresa, na verdade, ela começou a atuar com força mais esse ano aqui no Fundão. E a gente tem uma sinergia muito grande com os alunos. Assim, eu acho que vocês poderiam tentar aproveitar essa oportunidade. Não sei se todo mundo aqui é da FRJ? Não, né? Então, porque a gente tenta buscar, por exemplo, fazer visitas na usina Barreiros. A última visita que foi, cinco estão estagiando lá agora. E eu acho que, assim, a porta está aberta. Se vocês quiserem entrar em contato, saber, não sei de onde vocês são, mas a porta está aberta para bons alunos, para pessoal interessado. Porque eu garanto que vale a pena. É uma empresa que envolve muita coisa que às vezes muita gente não conhece por simplesmente não. Ainda mais que a gente não tem essa noção de todas as empresas, só conhece mais as principais, mas vocês puderam ver aí que a Valorec ela tem uma atuação muito grande no mercado brasileiro e no mercado global. Então, se tiverem interesse, é só falar comigo. Tem o pessoal aí, o Pedro Filgueiras, ele é daqui do FRJ, não sei se tem alguém aqui do FRJ, mas a gente está presente em vários estados aí do Brasil. É isso, obrigado.